Olá pessoal, vamos agora para mais uma questão. Vamos fazer aqui uma questão de pórtico para encontrar as forças atuantes em cada elemento desse pórtico, força de tração ou de compressão. Vamos lá. Calcule as reações e determine as forças de tração e ou compressão atuantes em cada elemento do pórtico abaixo. Então, o elemento a qual eu me refiro tá aí os pontos, né? Então, de A até B seria um elemento, B a C e de C a D. Então, vamos lá. Para calcular todo e qualquer questão, né? Eu sempre ponho aqui que para calcular, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o diagrama de corpo livre. Então, para fazer o diagrama de corpo livre, desenhamos aí todas as forças, colocamos todas as forças que são atuantes nessa estrutura e também as reações. Temos aí um apoio fixo, então, como já vimos, o apoio fixo tem duas reações, uma na direção de X e outra na direção de Y. E temos também um apoio móvel, que tem uma reação, né, que é na direção de Y. Então, chamamos aí RAX, RAY e RDY as nossas reações. E vamos agora calcular essas reações usando as equações de equilíbrio, que é o somatório de forças horizontais é igual a zero, somatório de forças verticais é igual a zero e somatório de momento C igual a zero. Lembrando que a direção a qual que eu estipulei aqui no exercício está aí identificado do lado aí do somatório, né? Somatórios horizontais, a direção positiva, essa direção aí que está sendo colocado, que é a direção, eu utilizei conforme a direção do plano cartesiano, da mesma forma vertical, na direção de Y positivo, e no caso do momento, o positivo que nós adotamos é o anti-horário, né? O sentido anti-horário. Então, para calcular, vamos utilizar aqui nosso diagrama de corpo livre e vamos colocar aqui as nossas forças, né, atuantes nessa estrutura. Então, RA de X, ela está positiva porque adotamos esse lado para RA de X. Perceba que o lado que foi adotado aqui, RA de X, está no lado de positivo do plano cartesiano, né? E, então, mais 10 kN, que também está no lado positivo do plano cartesiano, mais 15 kN, é igual a zero. Então, temos lá que RA de X é igual a menos 25 kN, porque a gente passa aí o 10 e o 15 para o outro lado, ele fica negativo, não é isso? Então, se ele deu negativo, se a nossa reação deu negativa, significa que o sentido adotado não foi o correto. O sentido adotado deveria ser no sentido do lado negativo do plano cartesiano e não do lado positivo. Então, coloquei aqui, né, de vermelho, o sentido adotado, o sentido correto é para o outro lado, não é isso? Então, agora vamos calcular as verticais, né? As forças verticais. Então, RA de Y positivo, a gente adotou positivo, mais RD Y também adotamos positivo, menos 20, porque o 20 está no sentido para baixo, né? Tá para baixo aí, que é igual a zero. Então, RA de Y, desculpa. Então, aqui temos uma equação, né, que é RA de Y mais RDY, vai ser igual a 20, passando o 20 para o outro lado. Então, como a gente vai encontrar quem é RAY e RDY? Utilizando a outra equação de equilíbrio, que é o somatório de momento C igual a zero. Então, vamos calcular o momento em A, que vai ser o seguinte, RDY vezes 6, ele vai ser positivo porque ele está no sentido anti-horário. 6 porque é a distância perpendicular da força RDY até o ponto A. Então, sempre a distância é perpendicular à força. Menos 15 vezes 4, porque menos? Porque ele está no sentido horário, o 15 kN, utilizando aí a regra da mão direita, ele está no sentido horário, vezes 4, que é a distância, 4 metros é a distância perpendicular da força, e menos 10 metros, 20 metros vezes 2,
né? Também da mesma forma está no sentido horário. Menos 10 vezes 3, que está no sentido também horário, e 3 metros é a distância perpendicular da força. Aqui perpendicular é 10 até R, até o ponto A, então 3 metros, que dá igual a 0. Então, R dy vezes 6, menos, eu somei, eu multipliquei aí, né? Então, fica menos 60, menos 40, menos 30, dá igual a 0. Então, R dy vai ser igual a 130, dividido por 6. R dy temos 21,77 70 kN, desculpa, 21,70 kN. Então, como já encontramos o R dy, podemos encontrar facilmente a reação de A em Y, né? RAY mais RDY menos 20 é igual a 0 foi a equação que obtivemos anteriormente. Então, RAY é igual a 20 menos RDY, que vai ser 20 menos 21,70. Então, RAY vai ser igual a menos 1,70. O que significa isso? Da mesma forma como antes, como eu já expliquei, quando a gente encontra uma reação no valor negativo, significa que o sentido em que a gente adotou para essa reação estava errado. Então, o sentido, ao invés de ser para cima, o sentido é para baixo. Essa força aí, como eu coloquei aí de vermelho. Então, RAY, ela é para baixo. Então, aqui temos o nosso diagrama de corpo livre com todas as reações encontradas e o sentido correto, né? Então, agora a gente pode determinar as cargas atuantes em cada elemento. Então, no elemento AB, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o ponto A, vemos aqui que no ponto A temos três cargas, né? Temos aqui 3 forças. A força AY, que é igual a 1,7 kN, tem AX, que é igual a 25 kN, e temos a força atuante aí no elemento AB. Só que essa força de 25 kN, ela não vai ser levada em consideração. Por quê? Porque na hora que a gente calcula esse elemento AB, a gente quer as forças axiais. Então, são forças que vêm perpendicular à seção. Então, essa força aí de 25 kN, como tem aqui, ó, nessa questão, ou desculpa, nessa imagem, essa força de 25 kN, ela não está perpendicular à seção, né? Ela não está a seção, no caso, a seção transversal da peça, né? Quem está, a seção transversal da peça é 1,7 kN. Então, temos aí o elemento AB, temos 2 forças, né? RA de Y 1,7 kN e FAB, foi o que como chamamos. Temos então que FAB é igual a 1,7 kN. E essa força ela é de tração. Por quê? Porque a força de tração ela tende a alongar a peça. E perceba que ela está tendendo a alongar a peça, né? Se a gente considerar aí esse ponto A como uma seção transversal da peça, ela está tentando alongar essa seção. Então, vamos lá para o elemento CD. Então, no elemento CD, temos aí um ponto D, né, que tem RDY, que é igual a 21,7 kN, e temos o FCD. Então, se a direção de RDY está, vamos dizer, entrando, né, está para cima aí, querendo chegar no ponto D, então FCD, ela também quer chegar no ponto D. Então, dá para perceber aí que temos uma força compressiva, né? Que a força compressiva, ela tende a encurtar a peça. E, então, o FCD vai ser de igual a 21,7 kN. Vamos agora calcular o elemento BC. Para calcular o elemento BC, a gente vai utilizar essas nossas forças aí horizontais, que são esse RAX, de 25 kN, os 10 kN e 15 kN. Podemos utilizar tanto o ponto B como o ponto C. Vou aqui mostrar a vocês primeiro o ponto C, né? Então, no ponto C, a gente tem apenas a carga de 15 kN. Quando a gente faz um corte aqui no ponto C, perceba, a gente tem apenas os 15 kN. Então, o FBC está claro que é 15 kN e é uma força trativa. Já se a gente pega o outro lado, que no caso do ponto B, que podemos escolher qualquer um dos 2 pontos, temos tanto a carga de 10 kN como a reação de 25 kN, que dá um total de 15 kN, né? Porque 25 menos 10 é 15, já que elas estão em sentidos opostos, a gente faz a subtração.
Então, de qualquer forma, tanto um ponto como o outro, a gente consegue encontrar o valor desse elemento, que é trativo, né? Uma força atrativa. Então, temos aí que as forças FAB é de tração, FBC é de tração e FCD é de compressão. Então, gente, muito obrigada e até o próximo vídeo.